Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Carlos Campani e estamos aqui então nas videoaulas da disciplina de estruturas lógico-dedutivas e na aula de hoje vamos começar abordando tautologias, contingências e contradições, né? Bom, o que é uma tautologia? Uma tautologia é uma proposição composta que é sempre verdadeira, ou seja, a última coluna da sua tabela verdade encerra apenas a letra V, verdade, né? A gente usa este símbolo aqui, ó, esse símbolo aqui meio estranho, né? Na frente da proposição para indicar que essa proposição é uma tautologia. Então, por exemplo, se P é uma fórmula que é uma tautologia, a gente escreve isso aqui, ó, que está aqui, né? Então, usando esse símbolo na frente para indicar então que P é uma tautologia. Este símbolo, a gente tem que deixar bem claro, é uma notação que representa um resultado semântico. O que é um resultado semântico? É um resultado que é obtido a partir de valores lógicos, né? A partir de uma avaliação, né, que usa valores lógicos, como, por exemplo, uma tabela verdade. Okay? A contradição, né? O que é uma contradição? Uma contradição ou proposição logicamente falsa é uma proposição composta que é sempre falsa, ela é uma falsidade. Ou seja, a última coluna da tabela verdade desta proposição, que é uma contradição, encerra apenas a letra F de falsidade. E, finalmente, contingência é uma proposição composta, né, em que na última coluna da tabela verdade desta proposição, que é uma contingência, encerra-se as letras V ou F, pelo menos uma V e pelo menos uma F. Né? Bom, observem que o conjunto das tautologias, que são aquelas que são verdade em todas as interpretações, em todas as linhas da tabela verdade, e as contingências, que são aquelas que são verdadeiras em pelo menos uma interpretação, em pelo menos uma linha da tabela verdade, constituem-se as duas, o conjunto das tautologias e das contingências, constitui-se no conjunto das proposições que a gente diz que são satisfatíveis, ou seja, são verdadeiras em pelo menos uma interpretação. O conjunto das contradições, das proposições contraditórias, são chamadas então de proposições conjunto, chamadas proposições insatisfatíveis, ou seja, aquelas em que nenhuma interpretação satisfaz, nenhuma interpretação torna aquela proposição verdadeira. Tá? Vamos dar exemplos aqui, né? Determinação dessas coisas. Vamos começar então aqui no primeiro exemplo com P ou não P. Montamos aqui a tabelinha verdade de P ou não P, né? As combinações, como essa fórmula tem apenas uma proposição, tem apenas uma coluna para o P, com as duas combinações, V e F, né? Temos então aqui uma coluna para o não P, e aqui a coluna então para o P ou não P, né? E essa tabela, pela última coluna dessa tabela, encerrar a letra V em todas as linhas, então é óbvio que P ou não P é uma tautologia, e a gente indica isso através dessa notação, né? Usando aquele símbolozinho, né? Isso aqui indica então que P ou não P é uma tautologia, né? Bom, aqui, segundo exemplo, P e não P, né? Então montamos da mesma forma a tabela e observamos que todas as linhas, a última coluna de todas as linhas dessa tabela é F, né? Então P e não P é uma contradição, né? É uma proposição logicamente falsa. Aqui nós temos um terceiro exemplo, P ou Q implica P, né? Então nós temos agora dois símbolos proposicionais, duas letras sentenciais, P e Q. Montamos aqui então nas duas primeiras colunas as combinações, VV, VF, FV, FF. Né? Primeiro temos que fazer o antecedente da implicação, já que a disjunção se aplica sobre a menor fórmula, portanto, naturalmente ela se aplica apenas sobre o P e o Q, e depois temos que fazer a implicação. Né? Então aqui está a coluna da disjunção que está no antecedente da implicação, e aqui está a coluna então com a fórmula final, né, completa, e não os valores VV, FV. Logo, essa
essa fórmula P ou Q implica P é uma contingência, ou seja, tem pelo menos uma linha que é V e pelo menos uma linha que resulta em F. O quarto e último exemplo é não P e Q bicondicional, né, equivalente a não P ou não Q. Bem, aqui nós temos então as 4 combinações aqui nas colunas P e Q e fazemos da mesma forma, né? Primeiro esse parênteses, aí fazemos a negação desse parênteses, está resolvido esse lado aqui esquerdo do bicondicional. Agora fazemos não P, não Q, que são os operadores mais internos desse segundo parênteses aqui, né? Fazemos a disjunção dessas duas colunas aqui e, finalmente, no final, fazemos então a equivalência entre o que está à esquerda e o que está à direita do bicondicional. E isso é só dar uma olhadinha aqui com calma, resulta em V em todas as linhas. Portanto, essa fórmula aqui é uma tautologia, ou seja, se escreve isso, né? Que essa forma aqui, usando esse símbolo aqui, né? Que essa forma, então, é uma tautologia. A relação de consequência lógica, né? A relação de consequência lógica se refere a duas coisas. Primeiro, um conjunto A de proposições, que pode ter qualquer número de proposições, pode ter uma, pode ter duas, pode ter 1000, né? Um conjunto A de proposições, e uma proposição simples P. A gente diz que P é consequência lógica do conjunto de proposições A se cada interpretação Vzinho, né? Ou seja, o V representa uma linha da tabela verdade. Então, se cada interpretação V, ou seja, cada linha da tabela verdade que satisfaz todas as fórmulas do conjunto A, todas elas, V, essa linha, também satisfaz a proposição P. Tá? A gente usa, então, essa notação aqui, né? Aqui é o conjunto A, aqui é a proposição P, usa esta notação, né, usando aquele mesmo símbolo que usamos para tautologia, para indicar que P é consequência lógica do conjunto A, ou A acarreta P, ou A implica logicamente P. Importante, novamente, enfatizar que esse símbolo aqui também atua como uma relação semântica, né, que é obtida por meio da análise de valores lógicos. Né? Depois a gente vai ver uma relação que é sintática, baseado em manipulação simbólica. Isso nós vamos ver depois. Nesse momento, nós estamos vendo essa relação, que é uma relação semântica. Semântica significa sempre significado, valor, ou seja, é uma relação que é determinada pela análise de valores lógicos, ok? Então, pessoal, importante entender que para que essa relação A implica logicamente P seja válida, verdadeira, né? É importante, então, que cada linha que há, que o conjunto A é satisfeito, ou seja, que todas as fórmulas do conjunto A são verdadeiras, então nessa linha o P também tem que ser satisfeito. Essa linha tem que satisfazer o P, ou seja, o P tem que ser verdadeiro nesta linha. Tá? O que seria a negação, ou seja, o que seria essa relação não ocorrer, não ser válida, ser inválida a relação de consequência lógica? Quando eu encontrar uma linha em que o A é satisfeito e o P é falso. É assim que se prova que uma consequência lógica não é verdadeira. Essa é a negação do que eu acabei de falar sobre a consequência lógica ser válida, verdadeira. Né? Então, a consequência lógica é válida, verdadeira, quando todas as linhas que satisfazem A também satisfazem P, e ela é falsa quando eu encontrar pelo menos uma linha que satisfaz o A e não satisfaz o P. É assim que se nega a consequência lógica. Vamos ver isso através de exemplos. Primeiro exemplo, então, é verificar então, se esse conjunto aqui P e P implica Q, ele implica logicamente, né, ele acarreta logicamente a fórmula Q. Né? Então, montamos a tabelinha verdade, essa aqui, nós temos aqui as 4 combinações para o P e para o Q. Aqui eu repito essa coluna aqui do P aqui, só por questão didática. Né? Só por questão didática. Eu poderia usar já essa coluna, então eu copio essa coluna aqui, né? Por quê? Porque o P é a primeira fórmula do conjuntinho A. Depois eu determino P implica Q, que é a implicação dessas duas colunas, está aqui. E, finalmente, a fórmula Q, né,
que é aquela que eu tenho que verificar se o conjunto A acarreta nela, né, logicamente nela, eu, de novo, por questões meramente didáticas, para ficar mais clara a explicação, né, e eu sugiro que façam isso quando fizerem os exercícios, né, eu repito esta coluna aqui e aqui, e agora então, eu tenho nessas duas colunas o conjuntinho A, que tem duas fórmulas, essas duas, e nessa última coluna, né, a fórmula então que a gente tem que determinar se ela é ou não implicada, logicamente, acarretada, logicamente, pelo conjunto A. Muito bem, para isso a gente analisa todas as linhas, todas as interpretações da tabela verdade, que são 4, né? A gente analisa e verifica quais são as linhas em que todo conjunto A é satisfeito, né? Em conjunto A é satisfeito, ou seja, todas as fórmulas do conjunto A são satisfeitas, todas elas são verdade, a única que isso ocorre é a primeira, então eu marco com o círculo VV, essa aqui não é por causa desse F, essa não é por causa desse F, e essa não é por causa desse F. Então, olhando essa única, né, o que tem que acontecer? É necessário para que a implicação lógica, a consequência lógica, seja verdadeira, válida, que o que seja verdadeiro, seja satisfeito. E isso é verdade, está aqui, né? Nessa única linha em que o conjunto A é satisfeito, o que também é satisfeito, aqui ó, V, marquei, né? Então a consequência lógica a relação de consequência lógica é verdadeira, se verifica, né? Então eu concluo então que verifica-se a relação de consequência lógica. É importante, tem que colocar isso. Não adianta simplesmente, tem que marcar, tem que construir a tabela, marcar ali, né? E colocar a conclusão, senão não dá para entender o que tu quer dizer, né? Isso em relação aos exercícios, né? E à prova. Muito bem. O segundo exemplo, né, verificar se P ou Q e P implica Q acarreta, implica logicamente P. De novo montamos a tabelinha, está aqui já pronta, né? Nessas duas colunas nós temos as duas fórmulas do conjunto A, na última coluna nós temos o P, né? E agora nós temos que encontrar então todas as linhas que satisfazem o conjunto A. Então na primeira linha satisfaz, eu marco. Segunda linha não, porque aqui é F. Terceira linha satisfaz, eu marco. E a quarta e última linha não, porque aqui é F. E agora eu tenho que olhar nas interpretações se o P é verdadeiro, para que a relação de consequência lógica seja válida. Não, o P, então, todas essas linhas que eu marquei, o P tem que ser verdadeiro. Aqui, ok, verificou, tá tudo bem. E agora aqui na terceira linha, não. Por isso que eu coloquei um X, tá? Indicando, então, que falhou. Então, a relação de consequência lógica não se verifica, ok? Terceiro exemplo, então, dá por conta, então, isso aqui, né? É verificar, então, que esse conjuntinho aqui, né? Esse conjuntinho aqui, P e não P, né? Tem acarreta, logicamente, Q, né? Q, então, seria implicado, logicamente implicado por P e não P. Veja que agora o conjuntinho A, né, ele só tem uma fórmula. Isso não é problema, só tem uma fórmula. Eu disse que podia ser uma fórmula, 2.000, né? Só tem uma fórmula. Então, montamos aqui então a tabelinha. Nessa coluna nós temos o conjunto A, que só tem um elemento, portanto só tem essa coluna aqui. E aqui o quê? Né? Que é o que nós temos que verificar se é acarretado por essa fórmula aqui, né? E nós verificamos então pela tabela que essa fórmula P e não P, essa coluna aqui é F em todas as suas linhas. E aí surge a dúvida, né? Como é que a gente disse que a gente verifica que a relação de consequência lógica é inválida, que ela não se verifica, né? Quando a gente encontra uma linha aqui que satisfaça o conjuntinho em que a fórmula Q é falsa. O problema aqui, pessoal, é que a gente não tem nenhuma linha aqui que seja verdadeira para encontrar um falso lá na coluna do Q, para poder dizer então que a relação de consequência lógica é inválida. Observem, para que eu possa verificar, mostrar que a relação de consequência lógica é inválida, eu preciso encontrar uma linha aqui que seja V, e aí lá no Q encontrar um F. Né? Eu tenho que ter um V implica F. Né? Isso é falso. Bom, isso eu não encontro, pessoal, porque todas as linhas, o P e não P é falso. Né? Então a gente diz que a relação de consequência lógica, como a gente não consegue provar que ela é inválida, a gente diz que a relação de consequência lógica ela é válida, ela é verdadeira por vacuidade, por impossibilidade de provar
a sua falsidade, que ela é inválida, ok? Então, essa relação de consequência lógica, ela se verifica, ela é válida, e isso nos ensina uma coisa, nos ensina que uma contradição acarreta qualquer coisa. Isso é meio parecido lá com aquela prova da bengala no canto da sala, né? Uma contradição, né, implica, né, acarreta qualquer coisa, mesmo um absurdo, ok? Muito bem. Regra da substituição e esquemas de tautologias. Bom, tem um teoremazinho aí que eu não vou provar, tá? Que diz o seguinte: seja alfa uma fórmula contendo o símbolo proposicional x, e seja alfa asterisco o resultado da substituição de todas as ocorrências de x em alfa por uma fórmula qualquer beta. Tá? Então eu tenho uma fórmula alfa. Nela ocorre um símbolo proposicional x. E eu tenho uma outra fórmula beta. O que eu faço? Eu faço a substituição, né, de todas as ocorrências desse símbolo proposicional x dentro da fórmula alfa pela fórmula beta. Já vamos mostrar exemplos. O que o teorema diz é que se a fórmula alfa, né, original, aquela que não tinha sido substituída, era uma tautologia, então alfa asterisco, que é a fórmula após a aplicação da regra da substituição, também é uma tautologia. A gente chama alfa asterisco, que é a fórmula alfa em que foi aplicada a regra da substituição, de uma instância de alfa. Alfa asterisco é uma instância de alfa. E o processo de aplicação deste teorema, da regra da substituição, né, é chamado então de instanciação. Né? Então é óbvio, fica bem óbvio que por meio dessa regra da substituição que é dada por esse teorema, né, existem infinitas instâncias de uma fórmula alfa qualquer. Porque eu tenho infinitos beta para poder substituir, né, fazer a regra da substituição numa fórmula alfa. Então, existem infinitas instâncias de uma fórmula alfa qualquer. Portanto, a partir de uma tautologia alfa, eu posso obter infinitas instâncias que também são tautologias. Então, uma tautologia alfa, na verdade, representa um número infinito de tautologias. Né? Então, a gente chama isso, né, a gente chama uma fórmula alfa, que é uma tautologia, quando a gente aplica a regra de substituição de um esquema de fórmula, né? De um esquema de tautologia. Por quê? Porque por meio da instanciação, a partir desse esquema de fórmula, podemos obter infinitas fórmulas. Através desse esquema de tautologia, podemos obter infinitas tautologias. Tá? Isso a gente vai explorar agora na próxima videoaula, quando a gente falar das leis da lógica. Bom, eu queria falar aqui, dar 3 exemplos, né, de uso, então, dessa regra da substituição, que é apresentada aqui nesse teorema 2. Né? Então, vamos ver. Então, alfa, que é a fórmula que vai ser substituída aqui nesse primeiro exemplo, é P implica Q implica P. E o X, que é a variável lá do teorema, que vai ser substituído, é o P. Então, vai ocorrer a substituição do P na fórmula alfa pela fórmula beta, que é P ou Q. Observem que a substituição tem que ser feita em todas as ocorrências do X, que nesse caso é P, aqui na fórmula. Observem que o P, que o símbolo proposicional que vai ser substituído, ocorre 2 vezes na fórmula alfa. Ocorre aqui e ocorre aqui. Então, em ambos as ocorrências, está errado a aplicação dessa. Observe que a aplicação da regra exige a substituição em todas as ocorrências da variável x, que aqui no caso é p. Tá? Então, o meu beta, que é p ou q, vai ser substituído aqui e aqui, resultando então no alfa asterisco, que é a instância, uma instância desse alfa, né? Passou pelo processo de instanciação, na fórmula p ou q, implica q, implica P ou Q. A gente sabe que essa fórmula aqui, alfa, é uma tautologia. É só construir a tabela verdade. Então, como essa fórmula aqui é uma tautologia, como indica essa anotação aqui, então, pela aplicação desse teorema 2,
da substituição, a gente já pode afirmar que a instância dela, que a gente acabou de obter pelo processo de instanciação, também é uma tautologia. Então a gente pode considerar essa fórmula aqui um esquema de tautologia, né, no qual a gente pode obter infinitas tautologias por substituição, né, e uma das instâncias, né, desse esquema de tautologias é essa aqui, né, e também é uma tautologia, obviamente, pelo teorema. Aqui a mesmo alfa, P implica Q implica P, só para mostrar que a gente pode, também a mesma variável P vai ser substituída, a gente pode obter infinitas instâncias, né? Agora o beta, em vez de ser P ou Q, como no primeiro caso, agora nesse segundo exemplo é Q implica P, então o alfa asterisco fica Q implica P implica Q implica Q implica P, né? E como a gente sabe que a fórmula original alfa era uma tautologia, esta aqui, né, após a instanciação, né, pela aplicação do teorema da substituição, né, também é uma tautologia. Aqui o terceiro e último exemplo, né, nós temos aqui então a tautologia P implica Q implica R implica P implica Q implica P implica R, né? Se vocês quiserem fazer a tabela verdade disso, vão verificar então que é realmente uma tautologia, né? Então, pelo teorema, né, a gente vai fazer a substituição de R aqui, né? Observe que a substituição tem que ser em todas as ocorrências. O R ocorre aqui e o R ocorre aqui. Então, nós vamos fazer a substituição do R por Q implica P, obtendo então P implica Q, implica P, implica Q implica P, né? Substituindo aqui, implica P implica Q, implica P implica Q implica P, substituindo aqui também, né? E sabemos que essa instância que foi obtida por substituição também é uma tautologia, ok? Então, esses exemplos, então, de aplicação da regra de substituição que a gente vai usar, então, e vai falar um pouco, quando falar nos esquemas de tautologias das leis da lógica, né? Que é o assunto, então, da próxima videoaula. Ficamos por aqui, um grande abraço, cuidem-se, tchau!